Muito boa noite, senhoras e senhores! Começando a nova temporada do Campeões de Sucesso, esse programa que conta a vida, os bastidores e todas as histórias de campeões, de profissionais que trazem muito conhecimento para a nossa vida ligado à saúde, né? Esse programa também que está toda a sua terça-feira às 19 horas aqui no YouTube da Faculdade do Iguaçu. Quero aproveitar para te pedir para se inscrever no canal, ativar os sininhos e mandar seus comentários aqui, porque a gente só vai trazer fera aqui na história, bicho. Campeão de Sucesso, nova temporada, está começando agora, diretamente dos nossos estúdios aqui da Faculdade do Iguaçu, na Avenida Paulista, em São Paulo, coração da cidade. Montamos esse cenário para a estreia da nova temporada do Campeões de Sucesso. E para ter, obviamente, um convidado à altura dessa responsabilidade, ninguém mais, ninguém menos que nosso parceiro, ídolo e ninguém mais, ninguém menos que Dudu Halushi. Obrigado, meu irmão, obrigado por ter vindo aí. O cara é um gênio. Eu estou há 2 anos na Uniguaçu e quando eu entrei aqui, o Dudu, ele não é aquele cara que fica falando com todo mundo toda hora, assim, aí todo mundo, é o Dudu. Quando eu conversei com ele, o cara, gente boa, leve, inteligente pra caramba, né? A gente não precisa nem falar. Mas, Dudu, obrigado por ter topado. Eu sei que você trabalha pra caramba, já veio aqui, já gravou aula, amanhã vai dar aula, mas está sempre disposto aí a trazer um pouco da sua história, sua informação. Obrigado, viu, irmão? Não, com certeza. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui sendo convidado aí para participar do primeiro aí do... É o primeiro do ano? É a primeira da nova temporada Da nova do Campeões de temporada, Sucesso. então espero a gente bater um papo aqui que seja bem proveitoso para a galera e agradeço a apresentação. Valeu, irmão. Hoje eu quero saber um pouco mais dos detalhes da sua história, da sua vida, né? Alguns detalhes, pode contar tudo aqui, irmão. Que coração aberto, hein? Bom, Dudu, vou começar falando. Halushi, o que? É alemão? É polonês. Polonês. Fala Halushi ou Halush. Halush. As duas formas da correta. Você já foi pra lá, pra Polônia? Não, nunca fui pra Polônia. Tem vontade? Tem família lá ainda, não? Não porque eu sou... Parece que foi meu tataravô que veio da Polônia pra cá. É mesmo? Sim, então... Tá distante. Vieram lá acho que 1870, 1880, por aí. Lá na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais, tem uma colônia de imigrantes poloneses. Que legal. É a colônia Murici. E os Halushi foram pra lá. Tá. Então, nem meu bisavô eu conheci, né? Conheci meu avô só. E sua família é grande? A minha família, por parte de mãe, é grande. Tá. Porque são 9 irmãos. O Halushi por parte de mãe ou pai? É parte de pai. Pai. E a mãe qual é o sobrenome? Ferreira. Ferreira. Então meu nome é Carlos Eduardo Ferreira. Tá. Perfeito. Mas alguém já te chama ainda? Te chama de Carlos Eduardo? Tem alguém que te chama assim, não? Ou o Dudu pegou? Minha mãe. A sua mãe? Tipo da mãe que fala assim, Carlos Eduardo, já é bronca, não é isso? Mais ou menos? Tipo... Lembrou das broncas, né? Se bem que nem sempre ela fala no sentido de bronca, mas também... Mas acho que é ela, tipo, se outra pessoa chama, às vezes é brincando. Acho até estranho. E é engraçado, né? Porque quando eu comecei a postar na internet, eu nunca pensei que eu teria hoje o espaço que eu tenho, a mídia que eu tenho. Então, Dudu é um apelido de infância, né? E eu acho meio até engraçado usar nos meus livros o apelido de infância, mas é uma coisa que eu não tive tempo de processar muito. Quando eu pensei, pô, agora eu vou mudar, sabe? Mas você acha que perde credibilidade isso? Acho que não, né, cara? Hoje não tem mais essa. Eu acho que não tem, mas até eu às vezes... Dudu, né? É um apelido infantil que ficou. Inclusive, quando eu morei um tempo aqui em São Paulo, os meus amigos de São Paulo, eles não me chamavam de Dudu, eles me chamavam de Cadu. De Cadu. Eles não aceitaram o Dudu e começaram a chamar. Então quer dizer que quando te chamar de Cadu, sabe que é amigo antigo. É de São Paulo. É de São Paulo. E você nasceu onde? Eu nasci em Curitiba. Curitiba mesmo. Mas hoje você mora em... Balneário. Balneário Camboriú. Tá morando bem, né, tio? Sim. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Uma temporada fica muito cheio, né?
Fica, A temporada é chata, não vejo a hora que... Que acabe logo, né? É a parte mais chata do ano lá. Entendi. Pra quem mora. Dudu, a gente estava falando das broncas da sua mãe, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte: como é que foi sua infância? Conta um pouquinho como é que foi sua infância lá em Curitiba, como que era a sua relação com o esporte, você era um menino que gostava de fazer esporte, como que era o seu dia a dia lá? Então, cara, eu não... Quando eu era criança, eu não praticava esporte, assim. Tá. Eu tinha uma... Eu gostava muito de brincar, brinquedo mesmo, e eu gostava de brincar a maioria do tempo sozinho. Tá. Sabe? Às vezes recebia um amigo e brincava e tudo, mas eu gostava muito de brincar, cara. De Sozinho ter meus mesmo? brinquedos, de ter meus brinquedos e ficar ali entretido. Pra minha mãe era muito bom, né? Porque eu ficava quieto lá e ficava tal. Aí teve época que eu gostei de jogar videogame. Tá. Mas os brinquedos, o que era na sua época? Era o Cara, era uns carrinhos, comandos em brinquedinho, ação, essas coisas, você brincava com isso? Isso, comandos em ação eu gostava muito. Era legal demais, né? Lego. Lego. Mas tinha uns brinquedos mais simples também. E quando eu era criança, eu assistia filme. E aí eu via um filme policial e tal, e eu brincava simulando coisa do filme, sabe? Teve um assalto a banco, um filme com assalto a banco, eu brincava disso. Entendi. Então eu copiava um pouco, assim, do que rolava em algum filme que eu assistia. Guerra nas Estrelas, um filme que eu gostava legal. muito de assistir quando eu era criança. E o meu contato mais com o esporte foi com 12 anos, que meu pai praticamente me obrigou a fazer alguma coisa diferente de jogar videogame. Você estava muito sedentário, né? Mas eu era magrelo, cara. Eu era magrelo. Não tem Comia erro, besteira, tinha um metabolismo acelerado. E meu pai me obrigou a fazer algum esporte. Aí eu acabei escolhendo a capoeira. Que legal. Excelente, né? Eu gostava. Só que meu pai queria que eu fosse todo dia, cara. Eu ia de segunda a sexta. Cara, aí puxa aí, bicho. Eu fazia capoeira todo dia. Mas te fez Umas muito bem, 2 horas vai. por dia. Não fez bem? Fez bem. Putz, mobilidade, agilidade. Sim. Foi bom. É difícil avaliar, eu era adolescente, né? Eu fiz dos 12 aos 14. Então você fez bastante tempo. Foi uns 2, 3 anos ali. Mas você joga até hoje? Tá Não, brincado? não. Parou. Parei, tipo assim, foi algo que eu gostava. Fez parte. Fez parte, mas tipo, passou. Aí eu fui pra uma escolinha de futebol com 14, 15 anos. Perdi tempo ali, porque não... Eu era o reserva do reserva. Eu jogava lá em Curitiba. Jogava pro gol, às vezes? Escolinha de São Paulo. Eu que era reserva do reserva, cara. Eu fiquei 1, 2 meses na escolinha. Eu falei, não nasci pra isso. Não tem como. Que time você torce? Eu torcia pro Atlético Paranaense lá, mas eu já não ligo. Não liga, velho. Não dou bola. E depois do futebol? E aí eu comecei a tentar a musculação, cara. Entendi. Eu comecei, não lembro, mas foi por essa época. Fui pra academia um tempo e tal. Mas não tive uma evolução aí muito satisfatória. Daí eu fui, parava, sabe? Aí eu comecei a musculação, tentei um pouco mais sério ali com 19. Eu tive idas e vindas assim com a musculação até por volta dos meus 22 anos ali, mais ou menos. Aí eu comecei e não parei mais. E me diz uma coisa, agora só voltando ainda na sua infância, você já pensava aquele lance, eu quero ser policial, você tinha alguma vontade assim de profissão já na infância? Já pensava em algo? Seu pai trabalha com o quê? Seu pai, qual a profissão dele? Meu pai é vendedor de carro. Tá. Mas isso eu nunca... Venda você nunca pensou em ser vendedor? Na verdade eu via ele trabalhando com isso, conforme eu fui crescendo, e eu não tinha gosto, porque eu via que era um trabalho puxado, estressante. Então, assim, quando eu era novo, acho que eu não pensei em nada muito concreto, assim. Quando eu comecei ali, aos meus 14, 15 anos, aí eu comecei a pensar mais, quando eu fui lá pro ensino médio, porque foi a época que eu comecei a gostar de estudar, de ler. Tá. Porque quando eu era mais novo, eu não era um bom aluno no colégio. Sim. Gostava mais de jogar videogame. E aí por volta quando eu tinha ali 14, eu comecei a gostar de ler a Bíblia, cara. Que legal.
Eu fui, Mas em parte por influência, minha mãe é evangélica, religiosa, e aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a gostar Que legal. de estudar a Bíblia, e comecei a gostar bastante, e logo que eu comecei o ensino médio, comecei a gostar muito de história. Tá, olha só que Então bacana. quando eu comecei a gostar disso, aí eu comecei a pensar, né, em história. Tá. Então, no ensino médio eu comecei a projetar, porque eu gostava muito de história. Eu era o aluno que, tipo, tava ali assistindo aula de história, tipo assim, parado. Eu não queria fazer bagunça na aula de história, eu queria prestar atenção. Mas na verdade, então você tinha gosto pelo estudo, no geral. Comecei a ter. Tá. Assim. Você era bom aluno ou não? Eu acho que eu tive transições, assim, tipo, quando eu era criança eu gostava muito de brincar, com brinquedo. E quando eu entrei na adolescência, eu fiquei com dó de parar de brincar. Só que eu senti que eu falei, pô, não faz, eu com 12 anos ficar brincando de carrinho, se meus amigos souberem, vão ridicularizar, né? Então é aquela coisa, né? E aí eu comecei a ir pro videogame e comecei a gostar de desenhar. Que legal. Eu fiz até escola de desenho. Eu fiz 2 anos, escola de desenho para desenhar quadrinhos. Entendi. Gostava muito de X-Men, essas coisas. Então eu fiquei, e por um tempo até sonhei em ser desenhista de quadrinhos americanos. Que legal, né? velho. Tipo X-Men, Homem-Aranha, essas coisas. Eu gostava muito disso. Dá uma rascunhada ainda hoje? Então eu substituí os brinquedos pelos quadrinhos. Pelos quadrinhos. Pelo desenho. E aí, depois chegou uma época que eu comecei a gostar de ler, e aí eu fui deixando de lado o desenho. Daí eu comecei a gostar muito de ler. E aí, aí que eu comecei a virar nerd. Entendi. O nerd que gosta de estudar. Que bacana. Com meus 14, 15 anos. Olha Ali, com essa idade, eu já tinha lido a Bíblia, mano. Você tá brincando? Que legal, Eu li a Bíblia completa umas 2 vezes, assim. Tá. Mas eu estudava outras coisas por fora, outros livros e tal. E eu comecei a gostar muito de história em paralelo com, né, a teologia. Mas eu nunca peguei e fiquei filiado a uma igreja, assim, Sim, sabe? uma religião específica. Eu gostava de estudar ali, às vezes eu ia lá, minha mãe queria que eu fosse na igreja e tal, às vezes fazia companhia, fazia curso em paralelo, às vezes de outras igrejas, sabe? E aí tentava ali adequar ali meu pensamento, enfim, a minha crença, né, conforme eu ia estudando. E aí comecei a gostar de filosofia. E aí, tanto que quando eu fui decidir a escolha para o vestibular, eu fiquei em dúvida entre história e filosofia. Perfeito. Escolheu a filosofia. Aí acabei escolhendo a filosofia. Eu falei, a filosofia, tipo, brilhava no olho. Tipo assim, porque na filosofia eu vi um potencial para aprender muita coisa. Que é fascinante, né? Fascinante. Daí eu fui para filosofia, cara. Daí eu fiquei 1 ano na faculdade de filosofia. No meio da faculdade de filosofia, eu queria fazer física. Do meio? Nada. Eu tava lendo não, né, cara? Porque da filosofia eu começava a ler um monte de coisa, eu era um curioso. Eu comprava livro de medicina, comprava livro de psicologia, comprava livro de sociologia. Mas a filosofia dá essa liberdade, não dá? Você começar a tentar outras em parte coisas? Dá, mas eu tava dispersando demais. Demais! Eu lia sobre economia, eu lia sobre política, eu acompanhava o cenário político, tipo assim, eu tava querendo ser o super pensador. Você poderia ser facilmente um jornalista, né, Dudu? Já pensou nisso? Chegou a pensar, não? No jornalismo? Não, como jornalismo não, porque eu queria, digamos assim, eu curtia daquela parte... O que eu cheguei a pensar, assim, às vezes quando eu lia sobre filosofia, eu via que antigamente, muito antigamente, né, eles tinham aqueles professores lá, uma família nobre tinha um professor, né, e eu sabia que isso não existiria mais hoje. Até cheguei a dar aula particular, né? Mas, então eu pensei em fazer a filosofia para ser um professor, para ser um filósofo. Sei. Mas eu falei, cara, e aí como eu lia de várias coisas, eu também comecei a ler sobre física. Entendi. Li uns livros do Stephen Hawking, né? O Universo é uma Casca de Nós. Comecei a gostar tanto de física que eu falei, cara, eu quero aprender isso aqui. Porque a física, eu comprava uns livros de matemática, tudo, eu falei, mas isso aqui eu não vou aprender sozinho. A filosofia eu consigo ler e tal, né? Até certo ponto eu me viro sozinho. Eu falei, mas a física e a matemática... até cheguei a pegar uns livros, porque no ensino médio eu meio que deixei a matemática de lado. Tá.
Eu gostava de estudar história, basicamente, e eu era o melhor aluno de história do colégio. Mas a matemática você ia Mas a bem também? matemática, Não. eu não... E aí quando eu comecei a gostar de física, eu automaticamente comecei a Você gostar dá de matemática. matemática. Perfeito. Eu comecei a gostar. Entendi. Só que comecei a gostar num período tarde, porque daí, tipo, eu já tava ali na faculdade, e aí eu ia mudar pro... Daí eu consegui transferir pro curso de física. E aí você foi até o fim na física, né? Fez Na depois física eu fez fui até o pós. fim. E aí na física, cara, eu sonhava ali, né, em ser um grande pesquisador Que e tal. legal, cara. Só que o que ao longo do tempo eu fui vendo, assim, que tipo, eu era um aluno em física, eu era mediano, entendeu? Entendi. Eu sentia que eu era mediano. Por Às que vezes que- eu me achava que eu ia bem, depois eu via, falei, não. E aí eu fui pro mestrado, fui fazer o mestrado aqui em São Paulo, Tá. né, na USP. E aí que você veio morar aqui. É, Tá. fazer na USP, depois eu entrei no doutorado. Tá. Mas a física judiou da minha autoestima, cara. Verdade, A irmão. física fez eu me sentir medíocre. Por quê? Porque é um curso que judia do cara. Tipo, mesmo que o cara seja muito inteligente, cara, é tipo assim, você vai fazer um problema, tu não consegue resolver, tu se sente mal, tu se sente burro. Verdade, cara. Aí tu vê um colega às vezes que vai lá e faz com facilidade, entendeu? Você fala, cara, eu não sei se eu nasci pra isso, entendeu? Então, e realmente, você não tem como, você tá num ambiente acadêmico, cara, não tem como você não se comparar, né? A gente sempre tá Entendi. se comparando de alguma forma. E a gente tem que tomar cuidado porque isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Sim. Tem os dois Tem que saber lados. lidar com isso. Tem que saber lidar com isso. Então, na física ali, eu fui tentando, sabe? Porque, porra, fiz mestrado, fiz a graduação, fiz o mestrado, fiz doutorado. E assim, eu gostava muito do que eu estudava na física. Sei. Eu estudava cosmologia, estudava a origem do universo, estudava física fundamental ali. O que mais te atraía na física? Cara, entender a origem do universo, entender como física ali é a estrutura da matéria, sabe? A física mais básica no sentido de entender a origem das coisas. origem, sabe? né? Então, eu estudava, o que eu estudava era muito foda, assim. Aham. Se eu voltasse pra física, certamente eu voltaria pra isso, porque... Ô, Dudu, existe digamos que uma relação, porque a gente fala sempre que são os opostos, né? O cara muito cético ali, o cara muito da física, né? Ele é totalmente contra a religião, a história de Deus, assim. Como que você vê essa relação? Mesmo porque você leu 2 vezes a Bíblia, depois você está em física. Pois é. Como é que você vê esse equilíbrio da história toda, irmão? Então, eu fui me tornando cético. Tá. Então, claro, eu nunca fui um religioso que acreditava, assim, um monte de coisa. E o meu primeiro conflito, assim, com a crença religiosa foi estudando teoria da evolução, entendeu? Ah, entendi. Foi nem... A filosofia, obviamente, já foi me deixando meio cético, mas o que me deixou mais cético foi a biologia e a física. Porque não bate muito com a ciência ali. Querendo ou não, tipo assim, você pode tentar conciliar as coisas, né? Como obviamente tem cientistas religiosos. Aham. Mas, por exemplo, no ambiente da física lá, a galera normalmente era bem cética. Bem assim. cético. E hoje como que é você? Hã? Você- Hoje eu sou muito cético. Entendi. Eu sou ateu. Entendi. E a galera às vezes acha que ateísmo é que o cara quer ser ateu. Não, eu deixei de acreditar, entendeu? Entendi. Tanto que eu nem perco tempo discutindo isso, porque se a pessoa vem falar pra mim, eu falo, eu não vou discutir com você, eu simplesmente não consigo acreditar, então, Entendi. né, se quiser orar por mim aí, né, beleza. É bem-vindo. Mas Entendi. tudo bem, faz o que você Tudo quiser. bem, Mas assim, a minha vivência na religião, assim, ela teve sua importância na minha vida, né? Isso que eu te perguntar, te trouxe bagagem? Mudou, assim, né? Querendo ou não, eu comecei ali a gostar de estudar estudando a Bíblia, uma coisa bem esquisita, né? Tipo, Não, total. e, cara, quando eu falo estudar a Bíblia, né? Tipo assim, lei e pronto. Eu sentava, ficava, minha mãe achava... Coisa interessante. Passava a tarde ali, escrevendo e estudando a história da Bíblia e tal. Então, eu era bem... se aprofundava no negócio mesmo. Uma idade de 15 anos, né? Adolescente. Isso que é impressionante. Agora, Dudu,
como que depois você caiu para nutrição? Primeiro assim, eu queria saber, como que era a sua alimentação na infância? Você comia de tudo, a gente geralmente é muito magrelo, né? Come qualquer coisa e vai, né? É, Como que era a sua era ruim. alimentação? E na sua casa, também Era era? ruim. Era. É porque meus pais, naquela época também, a galera não tinha nenhuma noção de educação nutricional. E na TV a gente tinha marketing de doce e bobagem o tempo todo, né? Entendi. Então você tinha os programas de TV infantil e tinha as propagandas de besteira, enfim. Mas enfim, cara, era tipo. Eu só não comia mais besteira porque minha mãe não era de ficar comprando muita besteira. Porque na Mas verdade... eu. Que nem também o almoço também. Meu pai era assim, ó, tem que comer o que tá ali. Entendi. Ia pra comer, né? Aquilo. Mas de tarde eu comia biscoito recheado, comia salgadinho, né? Comia doce. Tudo bem também. Comia as besteiras, assim. Né? A gente só não comia mais besteira, né? Nem por causa que meus pais tinham uma noção de nutrição. Você Mas tá com quantos anos hoje? 40. 40. Porque assim, mais ou menos na nossa época, não tinha tanto acesso também, assim, tinha biscoito recheado, mas era um ou outro ali, né? Não era essa infinidade que tem hoje, né, Dudu? Hoje é barato Não, demais, hoje, né? hoje é. Então é um problema esse negócio do preço até, né? Que hoje é barato a comida ruim, né? A comida de má qualidade é barata. Então na nossa época não tinha tanta facilidade. Até tinha, mas a gente não era barato, né, pra ter isso. Porque a gente era uma família de classe média e minha mãe nunca foi assim de. Ela comprava pra nós biscoito recheado, mas não era algo de. Pode comer a hora que quiser, entendeu? Aham. Em parte por economia, não por. Sim, entendi. Aí, Dudu, então aí você viu da filosofia, fez física até o fim, fez mestrado, tal, doutorado. O doutorado Doutorado não acabei. fez? Não acabou? Cara, no final eu larguei Também, pra bicho, fazer vou te nutrição. falar, isso que eu ia te falar. Porque, cara, o cara não para de estudar, daí caiu pra nutrição. E aí, como é que foi o lance da nutrição? Como é que foi o estalo, bicho? Então. Isso é legal, porque É. eu comecei a fazer a musculação, treinar a musculação de forma que eu não parei mais em 2005. Em 2005, entendi. Antes eu tinha feito, mas ia e parava, enfim. E aí, quando eu vim para São Paulo em 2007, foi fazer o mestrado. E aí eu vim aqui, eu fiquei um tempinho, um mês sem treinar e tal, daí voltei a treinar aqui. E aí aqui eu comecei a treinar numa academia de maromba mesmo. Sei. Aquelas old school mesmo. E lá em Curitiba, tipo, treinava numa academia normal, tinha os marombas, mas aqui eu treinava na Kirajin, que é lá no Jardim Bufiglioli, uma academia legal, assim, os marombeiros, cara grande e tal, e o ambiente era muito inspirador. Entendi. Entendeu? E eu queria ficar grande, né? Entendi. E era frangão. Eu vim pra São Paulo, eu pesava 62 quilos. Entendi. Entendeu? E aí aqui eu comecei a ganhar peso. Eu era magrelo antes, mas eu comecei a ganhar peso aqui. E comecei a crescer. No primeiro momento eu não entendi muito, porque eu comecei a ganhar um peso que eu nunca tinha ganho antes. Né? Porque os primeiros 2 anos que eu treinei, meu peso aumentou 2 quilos. Mas porque você não mexeu em alimentação, você nem tava... Então, quando eu vim, olha só, eu vim morar aqui e eu fui morar em República. E eu não sabia cozinhar. E eu aprendi a cozinhar muito rápido. Entendi. Com a galera da República, só observando. Necessidade. Tanto que eu virei o cozinheiro da República. É verdade? Eu virei o cozinheiro da República há um tempo. E eu comia no bandejão também da USP. Né? Então acabei comendo mais. Algumas coisas que às vezes eu jantava em casa, umas coisas não tão saudáveis, mas com o tempo eu fui adaptando. E aí eu comecei a ganhar peso, cara. E acho que porque tendo que me virar, e às vezes comendo assim, eu acabei comendo mais. Entendi. E aí deu uma resposta boa com o treino. Mas você não acha que pode ter sido que você estava comendo comida de verdade mesmo? Comendo comida mesmo, sei lá, arroz, feijão, o que você comia? Como que era essa alimentação aí? Sei, cara. Você cozinhava de tudo, macarrão? Porque quando eu morava lá com os meus pais, eu também comia comida assim, mas aqui eu com não o treino sei mais pesado. não sei o que fez de repente eu acabar comendo mais. Não sei também, não foi. Num primeiro momento, não sei se foi, o treino não mudou tanto assim, né? Eu não manjava muito de treino, achava que entendia, mas aí eu comecei a evoluir e também, até então, eu não lia nada sobre musculação. Até que um dia um professor na academia me corrigiu um exercício
E eu fui olhar na internet se fazia sentido o que ele tinha falado. Era rosca Scott, nunca esqueço. Que eu fazia até pela metade, eu já Tava apavorando. É. E aí eu fui olhar, eu pesquisando, rosca Scott, eu sabia o nome, né? E eu falei, caralho, eu faço errado mesmo, faz mais de 2 anos que eu faço errado. E todos os caras que eu conheci, fazia errado também. E aí ali eu comecei a fuçar, né? Comecei a fuçar como executa os exercícios. Vendo videozinho, mais por videozinho, sem ficar olhando o livro. E aí eu fiquei curioso, porque aí, daí de uma coisa eu começava a ir pra outra. Eu sempre fui curioso. Eu sou um cara que às vezes eu pego o celular e tô vendo uma coisa e vou pulando. Quando você vê, tá no mundo. Às vezes vai na Wikipedia, clica no link. Quando vê, o cara, o que eu me trouxe aqui? Pô, foi da Bíblia pra física, meu irmão. Não é rápido. É mais ou menos. O seu próximo livro tem que ser Sua História da Bíblia pra Física. É o título do próximo livro do livro. E a galera às vezes não vê, mas tudo tem uma conexão, né, cara? Uma conexão. Então eu cheguei na luta como chegou da teologia pra nutrição. E aí, cara, eu comecei a gostar eu comecei a ler sobre treino, comecei a ler sobre nutrição, comecei a pegar gosto. Entendi. Aí eu entendi o poder do conhecimento pra mudar o físico. Entendi. Claro, no começo eu tava lendo sobre suplemento, tava acreditando em qualquer coisa, tipo... a albumina é uma proteína que constrói massa muscular. Tá escrito isso no site, eu vou comprar albumina. Eu não fazia a ponte que tem proteína na albumina, tem proteína no frango que também constrói massa muscular. Mas perfeito. Enfim, né, no começo quando a gente tá aprendendo, né, cara, a gente tem menos senso crítico com a informação. Porque teve uma época que a albumina bombava, né? Todo mundo bombava, comprava isso, os negócio de albumina. Isso aí em 2007, 2008. Isso. O whey tinha uma diferença dele. Era caro, preço, né? Isso. E aí comecei a pegar gosto por ler sobre isso. Sobre musculação, sobre nutrição. Eu tinha medo de hormônio, então no primeiro momento eu ficava lendo só sobre musculação e nutrição. Entendi. Eu tinha medo de esteroide. Tinha? Quando a pessoa falava que tomava, eu falava, esse cara é louco. A minha visão sobre esteroide era a visão da mídia, assim. E por quê? Porque foi a visão da mídia. Entendi. Tipo assim, aquelas notícias que você vê, fulano morreu... Uso de anabolizante. Uso de anabolizante, tipo assim. Entendi. Então a minha visão era isso. Era tipo a droga mesmo, então era uma visão de droga real. Exato. E aí comecei a curtir, assim, ler sobre isso. Daí comecei a gostar de fisiculturismo, automaticamente. Desculpa, aí você então percebeu que a comida iria fazer diferença, vou estudar isso aí também. Exatamente. Eu percebi que eu podia melhorar meu treino, eu podia melhorar minha alimentação. Então, eu fui assistir minha primeira competição de fisiculturismo em 2009. Que foi? O Campeonato Paulista. Tá. Paulistão. Naquela época que não tinha tanto esse glamour, né? As cadeirinhas eram de plástico e tudo, mas tinha bastante gente. Eu assisti o campeonato, cara, achei muito massa. Você tinha algum ídolo, assim, tipo... Não, ali eu tava conhecendo o fisiculturismo, né? Entendi. Eu vi a primeira competição do Mr. Olympia na TV em 2008, que o Dexter Jackson foi campeão. Fui ali... ficando mais próximo. Aos poucos, E, claro, você vai... Não teve, assim, um cara que me tornou ídolo que eu fiquei... Mas eu gostava de acompanhar vários atletas, de ler entrevista de atletas, de pesquisar sobre treino. Então, ao mesmo tempo que eu fui aprendendo, eu já participava de comunidade... Olha que interessante. Antes de gostar, assim, de musculação e fisiculturismo, eu participava de comunidades de física no Orkut. No Orkut. Era de física. As comunidades de física. Isso que eu ia te perguntar. A galera falava de cosmologia e tal, porque é o que eu tava na física e tal. Porque essas comunidades eram muito fortes, uma troca de experiência. No Orkut, O Orkut foi muito legal, assim. Era uma fase de interação diferente, né? E aí, quando eu comecei a gostar de musculação e nutrição, eu parei de participar das comunidades de física e comecei a participar mais das comunidades de musculação. De musculação. E ali eu via uma informação legal e levava para a comunidade. Tá. Então foi assim que eu comecei. No começo eu só pegava uma informação de um blog que eu achava legal e levava para a comunidade. E é legal porque na comunidade tinha muita interação, né? Todo mundo interagia com o negócio. Quem tá ali tá afim. E tinha várias comunidades, né?
Mas você acha que era algo saudável, né, Dudu? Não é tipo um Twitter da vida que é só metendo pau, ao contrário, né? A comunidade do Orkut, acho que era. Todo mundo que tá ali quer falar sobre aquele assunto. Então talvez É, desperte mais a vontade tinha de umas somar. comunidades meio bobinhas, né? É, Que era, enfim. Mas tinha umas comunidades que, tipo, a comunidade da física mesmo, que a galera discutia física, era. Tipo assim, eram umas discussões muito massas, assim. entendi. Tipo. Até às vezes me sentia burro, tinha uns caras lá que. Pô, Do gênio lá. é. E aí nas Mas, comunidades de musculação ali eu comecei a me encontrar ali, comecei a participar, comecei a aprender. Daqui a pouco eu tava ensinando a galera. e- Comecei a gostar de ler sobre hormônio também. Ah, entendi. Eu Aí começou fui. o primeiro contato ali. Mas eu comecei, antes de usar hormônio, eu comecei a ler sobre Estudar hormônio. sobre. Então fui pegando gosto e fui participando. E aí com o tempo eu comecei a desenvolver meus textos, assim. Ah, No começo uns textos mais bobinhos, tipo como fazer uma dieta cutting, que era mais baseado na minha experiência. aham. Acho que meus primeiros textos são de 2009. Mas Assim. daí você não tava você não tinha estudado nutrição ainda. Não, Só tava como ali curioso, curioso. E aí, Nessa época eu estava entrando no doutorado, saindo do mestrado e entrando no doutorado. você, por pouco, você chegou a pensar em fazer educação física? Não? Pensei um pouco assim na época que eu estava para escolher entre Musculação, nutrição e nutrição. educação física. Eu coloquei ali na balança, sabe? Tipo, tentei, mas não, Acabou indo para nutrição. acabei indo para nutrição. E aí eu também cheguei a pensar em medicina, mas também descartei. Porque quando eu fui mudar mesmo quando eu saí do doutorado para graduação em nutrição, eu já estava com mais de 30 anos, né? 31. E aí, cara, eu que me sustentava, né? Daí eu vi que fazer uma faculdade de medicina teria primeiro teria que passar na faculdade de medicina, que já é um desafio maior. E aí também teria empenho, que é uma faculdade que exige mais do cara tempo, né? E eu já tinha que me virar, né? Então por isso que daí... Eu gostava muito de nutrição, tanto quanto de medicina. Tá. Daí eu falei, vou escolher a nutrição. E fui feliz na escolha. Hoje eu me considero bem realizado. Com certeza. Aí eu quero até entrar num assunto aqui da nutrição, né? Vamos pegar a carona no Orkut, né? Porque ali a gente, apesar de ser uma mídia social, não deixava de ser um chat, como a gente fala, uma comunidade, era um lugar para quem gosta daquele tema específico trocar informação, complementar seu conhecimento, discutir algum tema ali e tal. Hoje, hoje a gente vê as mídias sociais meio que tem de tudo, mas é basicamente uma provocação, a gente estava conversando até antes daqui do programa que às vezes o que engaja não necessariamente é o que a gente quer passar da nossa profissão, principalmente a gente que trabalha com ensino, a gente fica meio assim de passar uma informação rasa. Eu falei, cara, é muito raso postar isso aqui, mas queria que você falasse da relação dessa época do Orkut ali, né, das comunidades com hoje, né, com o Instagram, as mídias sociais que mais bombam hoje. Olha, é difícil eu ter... O que eu vejo assim, né? Na época que eu comecei a postar conteúdo no Orkut, eu vejo que assim, eu comecei a me destacar meio rápido, assim, sabe? No Orkut. Mesmo sem ter uma formação na área. Tá. Mas é porque toda aquela energia que eu tinha para estudar outras coisas, eu joguei para isso. Entendi. Tanto que chegou na época do doutorado, eu estava estudando mais nutrição, musculação, do que física. Tá. Eu fiquei uma época ali, tanto que eu falei, caramba, eu acho que eu tô na área errada. Eu vou ter que mudar. E eu fiquei uns 2 anos aí nessa ideia, putz, e agora? Pô, já sou formado em física, tenho quase um doutorado, vou começar outra área de novo. Só que eu comecei a ver que, pô, aonde eu me destaco, a galera me elogia, a galera na comunidade, né, falava, pô, Dudu, você é foda, não sei o quê. E aí você fica pensativo. Na física, eu não me via como foda e ninguém ficava falando, você é foda. Então, eu falei, aqui acho que eu vou ser medíocre, aqui acho que eu vou ser foda. Uhum. Né? Na área de saúde em geral, eu sabia que se escolhesse outro curso ali também,
educação física, enfim, Você ia... porque eu comecei, antes de entrar na faculdade, eu já comecei a trabalhar com consultoria online. Tá. Porque as pessoas me pediam. Eu comecei não porque eu quis, tipo, vou dar coach, Comecei porque me pediam. A galera pedia, Dudu, quanto você cobra aí pra montar uma estratégia pra mim e tal, um protocolo? Eu falei, cara, tanto que eu ajudei muita gente de graça, cara. Entendi. E ajudava com prazer, porque me dava prazer, tipo, chegar assim, ó, monta uma dieta pra mim. Claro, meu conhecimento na época nem se compara ao que era hoje. Mas pra época eu tinha um conhecimento acima da média. Entendi. Então eu ajudei uma galera, sabe? E eu gostava. Porque vira um case seu, até conhecimento pra você também, não é? Sim, eu gostava de ajudar a galera. Tipo, Legal. eu acho que eu tenho um espírito de professor, assim. Eu sempre fui o cara que eu gostava de ensinar, sabe? De parar pra ensinar o que eu tinha aprendido. Isso foi sempre, essa parte... Eu acho que, cara, isso remonta a, sei lá, aos meus 15 anos, eu Que acho. legal. Sempre. E qual foi... Porque eu comecei a dar aula particular com 17 anos. Verdade, Eu dava aula irmão. Que particular. legal, cara. Ele dava de aula particular, às vezes dava aula particular de tudo, matemática, tudo, mas para aluno do ensino fundamental e médio. Perfeito. Eu pegava ali o conteúdo rapidinho lá e já ensinava. Ser professor, então, pra você, estava na raiz na história. Exato. Eu dei aula em escola pública, né? Antes de fazer toda a minha graduação em física, eu dei aula em escola pública. Que legal. Como foi essa experiência, cara? Eu adorava, cara. É? Eu sofria, mas eu adorava. Porque é foda dar aula na escola pública. Ainda mais em periferia. Eu dava aula em periferia lá em Entendi. Curitiba. Tipo, dava aula numa escola complicada, assim. Tipo, um aluno foda, mas eu gostava. Eu ganhava uma merreca, não era grande coisa. Sim. Tipo, sei lá, 2003, 2004, tipo, R$1.000, assim, na época. Né? Era melhor, obviamente, mas R$1.000 muito naquela época é outra coisa, mas... Sim. E o que te Mas, trouxe... mas eu gostava, entendeu? Entendi. Tanto que, quando eu fui pro mestrado, que eu vim morar pra cá, deu dó porque eu tive que largar. essa escola? Eu adorava dar aula. Então, tipo, O que você trouxe dessa história, dessa época aí? Dando aula na escola pública. Tem alguma coisa que te trouxe pra hoje, assim, que você trouxe na bagagem? Cara, eu sou um cara que, tipo, se alguém vem falar assim... Dudu, eu não tenho dinheiro pra comprar um livro. Eu fiquei, vá merda, cara. Velho, eu sei, eu já passei perrengue, meu pai faliu, meu pai quebrou 2 vezes, o João meu nome, não vem com história de coitadinhos pra mim, porque quando eu não tinha grana ou tinha pouco, eu dava um jeito. E o meu dinheiro, a maior parte do meu dinheiro eu gastava em livro. Entendi. E não comprava livro novo, né? Eu ia no sebo. Perfeito. Eu ia no... Hoje em dia é mais difícil ter sebo, né? Mas eu me São Paulo virava, acha ainda, ia pra biblioteca pública, então, Que tipo legal. assim, não, quando você quer... Não é desculpa, Dudu. Pra isso não, Perfeito. né? Então eu sou um cara que eu dou muito valor, assim, a pessoa que se esforça pra estudar, porque eu era um cara muito esforçado, isso aí... Isso que a gente tá nem falando que, né, nessa época que você era mais novo lá, não tinha essa relação da internet, então Não. hoje você busca tudo é mais fácil, obviamente é meio duvidoso, né, muita coisa, né? Hoje você prefere... Eu estudei muito pela Barça. Pela Barça. E quem tinha enciclopédia Barça, cara, era rico, vai. Né? Tinha que ir na casa dos amigos ali, né? Pô, tem Barça, E cara. meu pai tinha muito livro também, né? Mas, claro, pô, quando começou ali... Quando eu comecei a ter mais acesso à internet, foi maravilhoso também, né? Entendi. Mas ainda assim, eu sempre gostei de livro, cara. Legal. Hoje, obviamente, com o tempo, né? Eu leio mais... Hoje eu acabo lendo mais pela internet mesmo. Tá. Mas eu ainda gosto muito de livro. É diferente. Eu gosto, Foi uma transição bem gradual pra mim, porque eu ainda gosto bastante de livro, ainda vou em livrarias, às vezes compro. Hoje a gente sabe que é mais difícil. Sim. Mas eu dou muito valor ao livro. E aí a nutrição entrou como um turbilhão na sua vida e você engrenou ali. Entrou através do fisiculturismo, né? Tá. Quando eu comecei a nutrição, eu já estava preparando atleta, já preparava atleta. Por que você escolheu essa área da nutrição, do esporte? Porque eu comecei a gostar do fisiculturismo pra mim. Perfeito. Pra aplicar em mim. Então, tipo, eu fui estudando pra mim. Só que eu comecei a gostar de compartilhar conhecimento e a galera começou a me pedir ajuda. Entendi. Então foi meio automático. O que eu estava estudando para mim, comecei a ajudar outros
E aí daqui a pouco começaram a me pagar para isso. Aham. E aí eu comecei a dar consultoria, tanto que eu entrei na nutrição, eu achei que eu ia continuar no fisiculturismo forte, assim, sendo um coach de atletas. Tá. E quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu pensava assim, eu vou me formar, vou ter uma clínica foda, vou focar em ser um grande coach de atletas. Eu tive uma fase, tem gente que não me conhece, mas eu tive uma fase que eu preparava muito atleta. Entendi. Hoje, certamente, eu estaria preparando os melhores do Brasil aí, e do mundo, se bobear. Se eu tivesse continuado naquele ritmo. Naquela pegada. Eu sei disso porque em 2014, 2015 ali, eu tava num hype como coach, sabe? Aham. Preparei muita gente boa e tal. Que legal. Alguns atletas aí hoje que até são profissionais. Só que naquela época o fisiculturismo estava começando a ganhar um prestígio. Não tinha o prestígio que tinha hoje. Não tinha as competições que tem aqui no Brasil hoje. Né? Até a suplementação também, né, Dudu? Não tinha o espaço que tem hoje. Então, mas tudo bem, né, cara? Tipo assim, eu acabei com o tempo ganhando espaço na área de ensino, né? Inclusive eu comecei na Uniguaçu a dar aula em 2015. 2015. E eu nessa época, eu tinha entrado na graduação em nutrição e eles me chamaram para dar aula de hormônios no fisiculturismo. Que legal, cara. Né? E eu me orgulho disso, porque eu comecei a dar aula de hormônios sem ter um diploma da área de saúde. Entendi. Mas eu podia dar aula, porque se você tem mestrado, mesmo que não seja da área, Você pode dar, sim. E aí, eu também comecei a ser convidado para palestrar, né? As palestras no primeiro momento eram mais espaçadas e tal. Mas eu fiquei muito feliz com isso, né, cara? Daí, tipo, isso porque eu gostava de preparar atleta. Mas porque eu não tinha o horizonte de ensinar isso. Daí quando começou a aparecer essas oportunidades, eu fiquei muito feliz, né? Entendi. Tipo, ensinar o que eu gosto de estudar. Total. Entendeu? E ainda ganha por isso. E aí, claro, no começo tinha pouca aula, enfim. Mas aí eu fui ganhando meu espaço, né? Daí eu comecei a pensar em escrever um livro, porque eu já tinha muito texto escrito na internet. Eu já tinha bastante texto, porque eu escrevia na internet desde 2009. Assim. Tá. E eu sempre fui consistente. Eu sempre estava ali. Quando o Orkut caiu, eu fui pro Facebook e comecei a postar lá. E também fiz um blog. Tem até hoje o blog, mas eu não atualizo mais. Uhum. Mas eu postava muito conteúdo. Daí uma hora eu falei, cara, acho que eu vou escrever um livro. Perfeito. Pensei isso lá em 2014. Daí eu fui escrever o livro em 2016. Que foi o primeiro? O Hormônios, Hormônios do Fisiculturismo. Tá. Eu levei mais ou menos, pouco mais de um ano para escrever. Esse livro hoje teria que estar atualizado ou não? Teria. Muito. Né? Sempre todo livro tem que atualizar, né? Claro, foi meu primeiro livro. Eu já tive vontade de atualizar ele, mas não tenho mais. Porque assim, quando eu comecei a escrever esse livro, antes dele, a minha primeira ideia era escrever um livro sobre fisiculturismo que eu falasse de treino, nutrição e hormônios. E hormônios, legal. Estilo que o Valdemar fez lá nos anos 90. Tá. Mas, das três áreas, a que eu menos dominava era de treino. Perfeito. E eu até cheguei a começar a escrever. Eu falei, acho que eu vou me embananar aqui, tipo, se eu quiser falar dos três... Muito complexo, né? E eu não quero fazer de qualquer jeito. Sim. Eu falei, vou fazer de hormônios e nutrição. Daí peguei, no último momento eu falei, não, vou fazer só de hormônios, porque das três áreas, hormônios era a que eu dominava mais na época, 2015, 2016, né? Hormônios era o que eu dominava mais, então ia fluir melhor para escrever. E de nutrição eu deixo para depois. E aí foi assim, eu escrevi o de hormônios. Claro, é um livro que hoje eu olho assim, tipo... Eu sempre falo assim, eu mudaria muita coisa nele, mas enfim, faz parte desse momento. Continua sendo um livro muito bom. A gente sempre tem um olhar crítico nas nossas coisas. Perto do que tem. Sim. Mas hoje, obviamente, tem outros materiais aí de qualidade, enfim. E aí, cara, engatei um no outro, né? Que legal. Quando eu tava terminando de hormônios, eu já comecei o de nutrição, a nutrição no fisiculturismo. E aí eu queria terminar a nutrição no fisiculturismo antes de terminar a faculdade de nutrição. E consegui. Eu terminei a faculdade no final de 2018 e publiquei o de nutrição em 2018. O de hormônios em 2017. Dudu, você pegou uma fase da nutrição ali, tipo,
que a gente tava falando da albumina, né? Digamos assim, né? Era bem começo da suplementação aqui, a gente tinha Sim, aqueles negócios das massas, né? Aquelas coisas que sim, a gente nem sabia se aquilo funcionava. E até hoje, que a gente está no auge aí da creatina, né, de tudo isso que acontece, né? Então você pegou, digamos que a fase principal e você trabalha nela, assim, né? E é algo, deve ser algo muito complexo, porque você tem que ficar se atualizando constantemente, porque hoje, principalmente, que o que tem de gurus aí, que não tem nem formação, e muito menos, não só a formação, mas a busca, o estudo, como você fez na sua infância, na sua adolescência, você podia não estar formado, mas você sim, pesquisava que sim. nem um louco, até para pôr num blog, né? É. Então, como é que você vê assim essa transição toda e como é que você vê a nutrição hoje? Porque minha impressão é que realmente se tornou uma das principais profissões assim hoje, né? As pessoas desejam ser nutricionistas, né? Eu acho que eu tive, não sei se eu tive sorte, até que ponto, mas eu peguei a fase em que o fisiculturismo começou a ganhar destaque, né? Isso foi bom, porque o esporte cresceu, muita coisa em paralelo cresce, né? Então, Impulsiona o resto. muitas pessoas acabam se inspirando ali, querem botar o shape, então vão procurar a consultoria. E, e aí eu fui escrevendo meus livros e o fisiculturismo ganhando espaço, então, tanto que eu escolhi o nome dos meus livros, o editor até perguntou, mas não é muito específico? Aham. É tipo hormônios no fisiculturismo, em vez de dizer Aham. hormônios no esporte. É, Eu falei, não, mas é para ser específico é para ser mesmo. porque a Aham. minha intenção é ser uma autoridade. Tá. Então é nutrição no fisiculturismo, eu sei que vai dar bom. Eu sabia que ia dar bom. Entendi. Apesar do nome, É mesmo a aquilo. galera que não for do fisiculturismo ia comprar. Entendi. Porque eu já estava tendo um bom reconhecimento, né, na internet. E deu certo, porque querendo ou não, construir uma autoridade, você publica um livro, né? Sem dúvida. Construir uma baita autoridade. E eu fui pegando essa transição, a nutrição, na época que eu comecei a gostar, o que eu via na nutrição, assim, aqui no Brasil? Cara, eu não via nenhum cara que eu tinha como referência aqui que escrevesse um texto foda, assim, que eu achava massa. Sei. Então, os posts de nutrição que eu via aqui eu achava muito bobinho, assim. Ah, tipo assim, os benefícios da melancia, sabe? Umas coisas assim. E aí tinha uns caras que eu comecei a acompanhar lá nos Estados Unidos, nos fóruns americanos. E aí vi uns textos bem legais falando sobre metabolismo e tal, sabe? Uns textos elaborados. Um deles é o Alan Aragon, o cara que o outro é o Lyle McDonald. Comecei a ler os blogs desses caras, tinha muita informação massa. E aos poucos também fui lendo artigo também, né? E eu falei, cara, aqui a nutrição é mais legal. Tipo, é isso que eu quero, entender de metabolismo. Tá. E aí eu fui comprando livro de fisiologia, de bioquímica e fui no começo como autodidata, né? Quando eu cheguei na faculdade de nutrição, eu Já já sabia mais que muito. alguns professores. Entendi. Dependendo do conteúdo, eu sabia mais que o professor facilmente. Você já teve vontade de estudar, de falar sobre a nutrição em outros esportes fora o fisiculturismo? Tipo até um crossfit da vida, triatlon. Você já parou para analisar esse tipo de alimentação, de nutrição? Então, o legal é que assim, eu fui do fisiculturismo, eu fui obviamente estudando a nutrição esportiva como um todo em paralelo. Faz parte, né? Faz parte. Mas eu nunca me cativei tanto por Especificou. outros esportes. Tá. Eu acho legal, por exemplo, triatlo, outras coisas que... Mas eu nunca, sabe, quis dedicar meu tempo a ir atrás disso. E quando comecei a me aprofundar nos estudos mesmo, para valer, eu comecei a gostar de estudar obesidade e emagrecimento. Ah, entendi. Então eu acabei indo do fisiculturismo, né, para estudar obesidade e emagrecimento. Claro, eu não deixei de ler coisas sobre fisiculturismo, sobre hipertrofia e sobre nutrição esportiva, mas mais sobre nutrição esportiva de forma geral, assim, sabe? Tá. Então, tipo assim, eu já acompanhei atletas de outras modalidades, né? Luta, atleta de força, atleta de endurance, já preparei. Até porque a nutrição esportiva, quando você domina bem ela, é fácil você... Ela se aplica. Ah, sim. Se você tem um domínio da fisiologia do exercício e da nutrição, Aham.
você recebe um atleta de outra modalidade, é o meu caso, não é querer, mas pra mim é relativamente tranquilo. Entendi. Eu falo com você aqui, você faz triatlo, beleza. O que você faz? Deixa eu entender tua dieta e tal. E a partir dali eu vou ajustando. Entendi. Porque eu já tenho o domínio da parte de metabolismo. Entendi. Então eu já entendo como funciona a modalidade. Mas é claro que eu vou perguntar para você para entender como você treina. Exato. Entendeu? Como você treina, o que você faz, né? As estratégias. Então, agora, quando o cara tem pouco conhecimento, aí ele acha que ele precisa entender aquela modalidade, né? Toda detalhada, enfim, aprender estratégias específicas. E não é bem assim. Se você tiver um conhecimento de metabolismo, nutrição, de esporte, alguma familiaridade, e você souber assim, como fazer uma boa anamnese, né? E aí você consegue, com certa facilidade, trabalhar com aquele atleta, né? Mas é óbvio, né, que quanto mais você trabalha com determinada modalidade, melhor vai ser ter o feeling para trabalhar com aquele esporte. Entendi. Então, obviamente, o meu feeling para trabalhar com emagrecimento, hipertrofia, é outro nível, né? Por quê? Porque eu fiz isso muitos anos. Entendi. Né? E eu comecei a gostar de estudar emagrecimento antes de ficar na nutrição esportiva. E aí eu comecei a gostar de estudar doença, obesidade, diabetes. E fui. E aí eu comecei a escrever um livro sobre isso. Esse é o livro que eu tenho mais orgulho, porque levou 3 anos. Que legal. Um livro de emagrecimento. E aí eu comecei a, assim, diminuir muito, né? Com o tempo, comecei a preparar cada vez menos atleta de fisiculturismo. Comecei a dar cada vez mais aula. Comecei a produzir mais outros tipos de conteúdo. Então, hoje eu produzo... Eu tenho, assim... eu tenho um grupo de estudos, né? Que a pessoa paga uma assinatura para estar lá estudando comigo e com a galera que tá junto. Que é o... É um grupo de estudos premium, cara. No WhatsApp. Que legal. Eu tenho uma plataforma de videoaulas em parceria com o Felipe Almeida. É o Nutriflix. Né? Eu tenho 3 cursos de pós-graduação na Niguaçu. Sensacional. Que são os... Vamos falar. Vamos lá. O emagrecimento e metabolismo. Que eu abri em 2018. Pode ver que é o mesmo nome do livro. É, verdade. Que legal. Eu sempre tentei criar sinergia entre os meus trabalhos até para facilitar, enfim, levar eles adiante, né? Entendi. Então, tipo, ao mesmo tempo que eu estava estudando para escrever o livro, eu montei a pós, dava curso sobre isso. Entendi. Tem a pós-nutrição esportiva e hipertrofia. Eu também tenho um livro sobre isso que eu lancei ano passado. Perfeito. Né? Então, são áreas que eu gosto de estudar, né? Então, normalmente, os materiais que eu vou lançando que são mais atuais são áreas que eu ainda gosto de estudar bastante. Então, eu tenho 4 livros total e tenho mais vários e-books. E a terceira pós? É de bioquímica. Bioquímica. Agora, eu queria saber o seguinte, cara. Você estuda tanto, você vê tanta coisa. Qual foi a dieta, o plano alimentar mais esquisito que você viu nessa história toda aí? Porque tem um, por exemplo, que na época, como jornalista também, eu testava algumas coisas. E na época que bombou lá o CrossFit, tinha a tal da dieta paleolítica. Eu falei, cara, eu vou fazer essa bagaça aí. Meu irmão, Dudu, que roubada, meu irmão. Ai, que só pode comer isso ou aquilo. Quando na segunda semana eu tava com a olheira aqui, eu não tinha energia para correr 100 metros, entendeu? Não, mas Deus, caras, calma que vai melhorar, isso aí vai dar tudo certo. Eu falei, cara, que dia quando eu morrer, né? Então você lembra de alguma coisa esquisita? Alguma dieta, algum plano alimentar, algum alimento milagroso? Tem muito hoje aí, né? Cara, assim, não na época que eu tava já na nutrição, mas eu lembro de uma dieta chamada dieta da USP. Que eu vi uns parentes fazendo essa dieta faz muitos anos. E é uma dieta bizarra, assim. É uma dieta de desnutrição que a galera acha que é boa para secar. E, obviamente, a pessoa perde gordura porque ela come menos de 1.000 calorias por dia. Nossa. Então, mas é uma dieta ridícula, bizarra. E não tem nada a ver com a USP. Colocaram esse nome, dieta da USP. Coitada da USP, pagou o pato. Eu já vi umas coisas bizarras, assim. Tipo, em protocolo de atleta, coisa de... Tipo, tá usando muita droga, sabe? Muita coisa. Sei. Já vi umas bizarrices, principalmente em relação ao uso de fármaco no fisiculturismo.
e dieta maluca, né? Maluca. É. Aí a gente cai no lance da mídia social, né? Porque é amor e ódio, né? Você é uma pessoa ativa na mídia social, aquilo que a gente falou, essa relação de ter que postar algo mais completo, mais complexo ou mais raso, que engaja mais, é um desafio, né? Como que é isso para você? Cara, felizmente, eu escrevo desde 2009. Tá muito Então, acostumado. então eu tô muito acostumado e tipo assim, várias vezes as plataformas elas mudaram de um jeito que foi desconfortável para Sim. mim. Então, por exemplo, eu demorei para entrar no Instagram. Numa época que já tinha uma galera já tava movimentando o Instagram. Eu persisti e fiquei no Facebook. Porque o Facebook eu escrevia os textos lá no Note Lá e tal. mesmo. E o Instagram era uma plataforma de foto, Era né, de foto, cara? é. E aí, tipo, eu não falei, cara, como é que eu vou fazer um texto legal aqui? Tipo, Você não enxergou, né? que A foto que eu vou possibilidade. postar? Então eu fui meio relutante. Tá. Tanto que eu fui pro Instagram, quando eu comecei a usar o Instagram, eu postava mais foto, postava foto de atleta. Então eu demorei um pouco para fazer posts de conteúdo. Assim. Relacionado ao porque eu conteúdo. achava ruim Tá. escrever no celular. Hoje eu tenho prática para escrever no celular. Entendi. Mas eu era acostumado a ficar ali no computador No notebook. e tal, e fazia meus posts no Facebook ali. O Facebook tinha uma forma melhor. Só que o Facebook ele foi perdendo força aqui no Brasil, Sim. né? Em outros lugares acho que ele ainda é forte, né? É. E o Instagram foi ganhando espaço. Então eu fui Principalmente me no adaptando, fitness, né? Fui me adaptando, Quando, por exemplo, quando o Orkut começou a cair, num primeiro momento eu tava postando bastante em fóruns e tal. Então ao longo dos anos eu peguei muito a base assim de como trabalhar na rede social. Tá. Então, a única que eu não fui que eu tentei, mas não peguei gosto assim para fazer foi o YouTube. O Tá. YouTube não foi algo que eu consegui assim me adaptar. Que é muito vídeo mesmo, né? Cara, eu acho que demora para você ali. A maneira de se comunicar, né? De passar a informação é diferente. É diferente. E aí, como é que você lida com haters, cara? Porque tem pra todo mundo, né? Tem. Hater parece que brota do ralo ali, né? Pra irritar. O cara não tem o que fazer da vida. Não, e assim, eu cresci bastante na internet porque às vezes eu também arrumava umas tretas, né? Uhum. Criticava lá uns picareta, charlatão, E hoje também tem gente que vai lá e me critica e vem me atacar. Então até certo ponto eu me adaptei, assim, Tá. a lidar com isso. Mas hoje eu sou mais tranquilo, assim. Hoje eu tento segurar mais, assim, nas respostas. Se eu tô me abalando com algum hate, eu tento parar pra refletir um pouco. Falo, pô, acho que não tem por que eu ficar... Antes de então... perder meu tempo com isso. Às vezes quando eu vou fazer um post que sei que vai dar hate, eu me preparo um pouco pra falar, ó, isso aqui vai dar, então não posso pegar o ar com qualquer comentário, né? Entendi. Às vezes as pessoas vêm com um comentário maldoso e tal, Aham. então às vezes eu falo, cara, nem vou responder, vou só apagar, bloquear. Então... Eu gosto de um formato que você faz, às vezes quando a pergunta é muito bizarra, você só faz uma careta ali, posta, tá tudo certo, né? Parece que é a melhor resposta, né, Dudu? Então, eu comecei a fazer... Porque uma coisa que eu entendi na rede social é isso. Por exemplo, o Instagram, ele, cara, querendo ou não ali, você... Não dá pra você dar uma informação muito aprofundada ali. Não é o lugar pra isso, né? Ele é uma rede social e normalmente você tem que ser mais superficial. Sim. Claro, às vezes eu faço uma live um pouco mais elaborada, mas mesmo assim nem se compara à profundidade que eu entro nas minhas aulas, né? Perfeito. Eu falo assim, a galera que acha que eu posto muito conteúdo foda no Instagram é porque Não assistiu não uma tem aula. noção, não assistiu uma aula, não assistiu minhas aulas do Netflix, na Sem Uniguaçu, dúvida. é outro nível. Porque ali, querendo ou não, você tem que se limitar. E claro, por mais que eu tenha um bom público de profissionais, eu tenho bastante gente leiga que me acompanha e tal, e muitas vezes tem post que às vezes eu posso dar uma aprofundada e tal, então eu tento equilibrar as coisas. Faço, às vezes, posts mais superficiais, com uma informação mais rasa, mas que seja uma informação interessante. Às vezes uma informação que está
que tá no hype, alguma notícia que saiu. E eu gosto de usar, às vezes, meme também, porque a gente sabe que o meme sempre é bom, a galera Ele gosta. traduz, né? E aí esse daí de fazer a careta, né? No começo eu usava umas figurinhas para responder, e aí acho que eu usei uma vez, postei uma foto que eu tava com uma cara séria, que saiu meio que natural, para responder uma pergunta, a galera adorou. Eu falei, cara, eu vou fazer mais disso. É mais fácil. E aí tem gente que não gosta, que acha que, mas a pessoa fez a pergunta e tal. E eu falo, cara, não dá pra você... Eu falo assim, primeiro que eu não tô expondo ninguém ali, né? Sim. Fizeram uma pergunta, mas tá anônimo. Não tem o nome mesmo. E a galera gosta. Gosta. E assim, a resposta ali, você não precisa ver maldade. Às vezes eu tô fazendo uma careta ali pra aquela pergunta, mas o cara precisa entender que a careta tem um sentido. Sim. Tipo, ou a pergunta é Interpreta. boba, ou a pergunta é sem noção. E beleza. Às vezes fala, mas você gostaria que te respondesse dessa forma? Sim, se eu fizesse uma pergunta boa, eu ia responder dessa forma, sim. Eu Simples respondo, assim. Ô, Dudu, agora você comentou agora que às vezes tem muita gente leiga, né? E realmente a maior parte da população não está, né, por dentro disso. E quando você fala de obesidade, sedentarismo, acaba que às vezes algumas questões que para a gente são muito óbvias, para a grande massa não é. Você pensa nesse público também? Porque isso a gente sabe que quem convive no esporte te conhece, te respeita, tudo. Agora, para o grande público que chega assim, você pensa em como se comunicar com essas pessoas? Eu penso, sim. Só que assim, a maioria dos meus posts, eles têm uma ideia de trazer uma informação não pro cara que não sabe nada, tipo, é pro cara que tá começando ali, sabe? Que tá começando. Eu acho que uma grande habilidade minha é trazer informação de uma forma que muitas vezes seja interessante pro profissional e seja interessante pro leigo. Entendi. Né? Mas eu não gosto de sempre ter que trazer uma informação muito simples. Então, às vezes, eu gosto de dar uma aprofundada. Tanto que eu acho que o mérito dos meus livros, que o pessoal sempre fala, é a didática. Então, você fala assim, eu tenho um livro de hormônios, né? Eu falo de hormônios, eu falo de fisiologia, mas a leitura do meu livro é muito mais simples do que se pegar um livro de endócrino. Claro que o conteúdo também é diferente. Mas a linguagem que eu uso é uma linguagem que eu me inspirei muito no Stephen Hawking, por exemplo. O Stephen Hawking, o que ele faz? Ele pega uma física avançada, que se você pegar um livro você não vai entender nada, um livro desse, e ele traduz pro leigo. Mas é pro leigo que tem um certo grau de instrução, não pra massa. Se a pessoa tiver uma capacidade intelectual mais limitada, não vai pegar muito, mas é pro leigo. Então eu me inspirei muito nisso. Meus livros têm essa ideia de traduzir a fisiologia e a bioquímica de uma forma mais simples, que você não precisa ser nutricionista, educador físico para entender. Legal. Basta você ter vontade, tu vai lá e tu vai acompanhar. E então e ao mesmo tempo não é algo tão raso. Não é algo muito raso. Tanto que, claro, hoje, por exemplo, atualmente eu estou trabalhando no material pra galera mais leiga ainda. Entendeu? Mais basicão. Porque eu sinto que falta eu pegar a galera mais leiga. Agora, pegando os graus leigo do leigo. Porque, mas você não acha que hoje todo mundo quer ser nutricionista? Mas assim, ninguém quer estudar, mas todo mundo quer saber, tem que comer isso aqui. Isso aqui que funciona. Tem, né? Tem. Mas assim, é aquilo, né, cara? De um lado é porque as pessoas estão vendo a nutrição de um jeito diferente, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem até um profissional de educação física aí que fez muita coisa em televisão, não preciso falar o nome dele e tal, que ele se mete muito na nutrição. E me incomoda, porque eu sou jornalista, eu estudo, eu tento ficar defendendo os profissionais da saúde, e me incomoda quando um começa a invadir a área do outro. Acho que o cara tem que ter bom senso. E esse cara, que já fez muita coisa, inclusive na Globo lá e tal, ele se mete muito na nutrição, e eu vi um comercial dele até de jaleco, meu irmão, falando de um alimento, tipo um suplemento ali. Isso me incomoda. Isso te incomoda ou não te incomoda? Bom, na verdade, se o profissional
Ele não é profissional em formação, tá? Da nutrição. Mas eu não me incomodo se ele for da outra área e estiver falando algo embasado. Entendi. O que até me incomoda mais um nutricionista falando bobagem do que... Entendi. Eu não me incomodo com um profissional. Só que muitas vezes a gente vê, por exemplo, muito médico falando de nutrição, Tá. alguns charlatões aí, alguns gurus, Aham. e falando bobagem. Postando como se fosse uma autoridade. E isso me incomoda, mas eu entendo que isso faz parte e eu não fico me doendo por isso. Até às vezes a galera fala, nossa, isso desanima. Cara, na verdade, se você olhar pelos aspectos positivos, Aham. é que nem você falou, a nutrição hoje ela tem um status diferente, entendeu? Sim. Do que tinha alguns anos atrás. Sim. Então, o nutricionista hoje ele é mais valorizado, Legal. né? Hoje eu conheço um nutricionista que ganha fácil mais de 20, 30 mil, coisa que médico ganha. Então é uma profissão que atingiu um status muito diferente, cara. Uhum. E assim como ela cresce dessa forma, porque tem profissional ganhando isso de forma honesta e tem cara ganhando isso falando um monte de besteira, prescrevendo um monte de suplemento, ganhando comissão de farmácia, prescrevendo suplemento inútil. Mas é aquilo, de certa forma, as pessoas estão falando mais de nutrição. Tá. E tá chegando informação de qualidade. Chega informação ruim? Chega. Vai chegar e vai continuar assim porque o mundo sempre vai ser assim. Tem sempre a discussão. Faz parte do game. Que nem o jornalismo. Isso aí. O jornalismo Ixi, nem me fala. Acabou sempre vai ter o jornalismo ruim. O que é jornalismo hoje? Eu não posso nem te falar mais o que é jornalismo. Eu sei que tem... Mas eu sempre olho pelo aspecto positivo. Sim. Total. Porque pra mim o negativo sempre vai ter e vai ter seu espaço, mas às vezes se você ficar focando muito nisso, tu esquece das coisas boas que estão acontecendo. E não adianta você focar nas coisas ruins, se você não pode mudar. Vai sofrer só, né? Só vai sofrer. Então você tem que lidar com aquilo que você vê potencial de mudança. Que legal. Então, por exemplo, eu sei que através da minha rede social, através dos meus livros, através da minha plataforma de aulas, através da Uniguaçu, eu consigo atingir muita gente. Sim. Que vai mudar a vida de muitas pessoas. Legal. Então, é isso que eu vou focar, entendeu? Legal. E, na verdade, o cara que tá falando merda, o charlatão que tá falando besteira na internet, aquele que me incomoda muita gente, eu vou usar ele como inspiração. Porque a bobagem que ele falar, eu vou pegar e vou rebater, entendeu? Entendi. E a galera vai gostar, entendeu? É isso que eu faço, eu sempre falo. Charlatão é inspiração. Legal. Agora falando em inspiração, eu tenho alguns jornalistas, apresentadores e tal, que, por exemplo, Jô Soares não era jornalista, mas foi um dos maiores entrevistadores da história do país, como Marília Gabriela e tal. E eu pego sempre essa história da Marília de no final, né, que a gente tá chegando no final do nosso papo aqui, de fazer umas perguntas rápidas, assim, que te vê na cabeça, assim, algumas palavras, assim. Queria que você começasse, assim, falando uma paixão que você tem na vida hoje. Hoje. Cara, acho que estudar e ensinar são duas coisas que... Você gosta muito. Eu realmente faço o que eu amo, assim, são as coisas que eu mais gosto. Não saberia viver sem isso. E a música. Ah, você gosta de música? Eu gosto. Música eletrônica, principalmente, mas eu... Tamo junto. Qual que é um DJ famoso que você gosta aí? Cara, acho que um DJ, assim, eu vou falar um que eu gosto e que eu acho que as pessoas têm mais facilidade de gostar, né? É o Hernan Cattaneo. Com certeza. Eu entendi porque você mudou ali para Balneário. Já tô entendendo tudo. Faz todo sentido. Tá tudo ligado. Faz todo sentido. Dudu, um lugar assim que você seja apaixonado. Cara... Ou que você queira conhecer. Aí que tá, eu não ligo muito pra isso. Não liga? Não. Tá. Eu gosto... por exemplo, eu gosto... onde eu moro é onde eu quero estar. Legal. Eu tô lá em Balneário porque eu quero estar lá. Se eu quisesse estar em outro lugar, eu daria um jeito pra estar em outro lugar. Tanto que eu não ligo muito pra viagem. Tá. Né? Um carro, você gosta de carro? Carro, não ligo muito. Não liga também? Moto, essas coisas? Não ligo. Algum brinquedinho, um helicóptero? Não. Eu demorei, tanto que o meu primeiro carro eu comprei ano passado. É um carro bom. Primeiro carro? Você nunca ligou pra isso? Eu vi esse post seu, achei legal. Nunca liguei, eu não gostava de dirigir.
Agora eu gosto um pouco, né? Até porque o carro é bom. Né? Gostou? Ah, vamos pro carrão, mano. Comida preferida, mano? Comida preferida. Eu gosto de variar, na verdade. Então, assim, por exemplo, eu gosto muito de hambúrguer. Mas eu gosto de algumas culinárias em particular. Você me convidar, ó, tem uma comida de italiano lá muito bom, tem uma comida árabe muito boa. Se você fala pra mim que é muito bom e você entende do lugar, você vai. eu sou dessa. Então, legal. não tem um específico assim, mas hambúrguer eu como bastante. Coca zero ou Coca normal? Coca zero. Coca zero, você gosta de qualquer zero. E não só porque é melhor, mas porque a Coca... Bom, não só por não ter açúcar, né? Mas eu acho mais gostosa também a Coca zero. Agora eu quero ver. Bebe água antes, vamos lá. Óleo de coco ou água com limão? Água com limão. Então, já que se tiver que escolher... Um ou outro, água com limão, tá bom. Dudu, doce, você come doce? Putz, adoro doce. Você gosta de doce? É meu fraco. O que você mais gosta? Qual doce que você mais gosta? Normalmente, doces com doce de leite. Algum doce... Tipo um... tipo algum folhado, sorvete... enfim, normalmente com isso. Você gosta de pudim? Gosto. Ando gostando de pistache também. Doces com pudim, pistache. Ah, entendi. Então eu vou fazer uma coisa. Eu vou pedir para nossa produção trazer aqui pro Dudu uma surpresa. Pode entrar aí, Fê. Traz logo, então, traga logo um pudim de pistache para você experimentar. Ele não tá acreditando. Eu quero um pudim de pistache aqui pro Dudu Halushi. Parece brincadeira, mas não é. Olha aí, ó. Tô falando sério. Como é que vocês sabem? Filho. Parece que foi combinado. Eu sou um jornalista que investiga a sua vida, meu amigo. Ó, esse aqui é de pistache e esse aqui é o pudim tradicional. Eu sei que você é um adorador. Então eu trouxe pra gente encerrar nossa entrevista de uma forma calorosa, gostosa. Pode comer na entrevista? Pode comer, por favor. Até um prazer. Pistache, Aliás, quero agradecer ao Arabec, nosso parceiro aqui do Campeões de Sucesso, uma casa árabe incrível aqui na Avenida Paulista, do lado da Faculdade do Iguaçu. E aí, pistache? Diferente, né? Já tinha comido? Pudim de pistache, não. Diferente, né? Ó, você viu que o cara é técnico. Ele tá... E esse aqui é do quê? Esse é o pudim tradicional. Muito bom. Você é daqueles que presta atenção na textura do pudim e tal. Bom, mano? Bom. Gostou? Dudu, para encerrar nosso papo aqui de hoje, queria que você falasse um pouco da sua relação com a Faculdade do Iguaçu, né? O que ela trouxe para sua vida, o que ela traz hoje, como que é essa rotina, como que é esse casamento, vai? Como eu falei, eu tô na Iguaçu desde 2015. Inclusive, eu que a primeira aula da Pod Bodybuilding Coach, que legal. fui eu que abri. Verdade, o Regis me contou, verdade. E eu comecei ministrando a disciplina de hormônios, né? Uhum. Fui convidado pelo André Perim, pelo Regis. E aí, no começo as aulas eram mais esporádicas, né? Também não tinham eventos acontecendo. E a relação foi se estreitando ao longo dos anos, né? Principalmente a partir de 2017, que eu pedi pro Daniel, o diretor, para ele criar uma disciplina de nutrição para mim dentro da pós-bodybuilding coach. Tá. Porque apesar de eu ainda na época não era formado em nutrição, eu me formaria no ano seguinte, eu tava louco para dar aula de nutrição, né? E aí eu comecei a lecionar a disciplina de nutrição no fisiculturismo, né? Tanto que eu ministrava hormônios do fisiculturismo e nutrição no fisiculturismo. Tá. Né? E aí só foi crescendo, né, cara? E a minha didática foi melhorando bastante, né? Legal, entendi. Porque no começo eu não tinha muita aula, uhum. E eu senti necessidade. Eu falei, será que eu sou realmente um bom professor? Então eu comecei a me cobrar um pouco por isso. E comecei a minha didática começou a evoluir bastante a partir de 2016. Assim. Tá. Comecei, porque eu escrevia muito bem, mas eu ainda não era um professor de alto nível como eu me vejo hoje, né? Então fui me aperfeiçoando, foram aparecendo mais oportunidades,
conforme eu fui dando mais aula, fui criando uma proximidade maior até com os diretores. E aí, em 2018, no início de 2018, me apareceu a oportunidade, né, de abrir a primeira pós-graduação, a minha primeira pós, que é emagrecimento e metabolismo. Uhum. E foi uma pós que, logo assim, como eu não era um cara ainda reconhecido por falar de emagrecimento tanto, eu tive que fazer um certo esforço, falar bastante disso para as pessoas me reconhecerem como um cara que entendia do assunto. E aí fui abrindo as portas, né? E aí depois surgiu a oportunidade de abrir outra e outra, e a relação cada vez mais forte, né? Uhum. Então, hoje, nos meus cursos tem muitos alunos, são alguns dos cursos da Uniguaçu que mais tem alunos, né? Uhum. E querendo ou não, a nutrição aqui na Uniguaçu ganhou um espaço que não tinha antes. Sem dúvida. Né? Uma relevância que não tinha antes. Então, hoje a gente tem muita gente que procura a Uniguaçu para fazer cursos relacionados à nutrição. Claro que em paralelo cresceu vários outros cursos, né? Relacionados a treinamento, medicina. E é legal, eu fico feliz de ter esse espaço aqui. A Uniguaçu sempre me deu espaço para eu colocar minhas ideias em prática. Acho que um espaço que eu não teria em outra instituição. Entendi. Já fui convidado para coordenar cursos em outras instituições, mas eu nunca senti que eu teria o mesmo espaço, a mesma oportunidade que eu tenho aqui de colocar as minhas ideias, além da sala de aula, né? Entendi. Mas, às vezes, na própria estrutura pedagógica, em como a faculdade funciona, sem dúvida. em como se escolhe os professores. Então, acho que isso, para mim, é muito importante, porque eu sou um cara que eu sou um educador. Sim. Né? Eu falo assim, antes de ser nutricionista, eu sou um professor. Tá? E eu não sou professor só de nutrição, eu ensino outras coisas relacionadas à nutrição. Eu estudo aquilo que eu gosto de ler, de estudar. E é isso, a minha paixão é ensinar, a minha paixão é estudar as duas coisas, e é isso que eu tento fazer. Tem algum sonho para realizar? Cara, sabe que essa pergunta às vezes me incomoda um pouco, porque eu sou um cara, eu me sinto muito realizado. Legal. Né? As coisas foram acontecendo na minha vida, claro, né? Eu sempre me entreguei bastante para aquelas coisas que eu gostava. Sim. Aquelas coisas que eu queria, que nem quando saí da física não foi muito fácil para mim. Mas, como se diz, eu comecei a ter uma paixão pela nutrição, por estudar hormônios, metabolismo, e eu fui para isso. Fui seguir aquilo que eu queria. Então, como eu fui sempre dando a minha energia para aquelas coisas que eu realmente desejava, então é difícil, sabe? Porque as coisas foram acontecendo de um jeito... Vão acontecendo. Vão acontecendo de um jeito... jeito... Precisa sonhar para chegar lá. E aí você fala assim, claro, eu gostaria de ter mais reconhecimento, mas dizer que é um sonho, eu já sou um cara bem realizado. Só batalhar por isso, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente precisa, né, desejar para a gente crescer. Então, mas sonhar seria uma palavra muito forte, porque eu almejo mais reconhecimento, eu almejo mais conhecimento, enfim. Sonho talvez seja muito distante, né? Almejo mais dinheiro também, lógico, né? Por que não? Então, legal. Mas um sonho específico assim, eu não consigo dizer. Legal. Irmão, valeu, meu parça, adorei a conversa. Descobrimos que você gosta de pudim. Muito obrigado, meu irmão. Lembrando aqui, então, a pós-graduação que o Dudu é coordenador, ele está em emagrecimento, metabolismo, nutrição esportiva e hipertrofia, bioquímica e metabolismo. Livros. Me ajuda. 4 livros, me ajuda aí. Hormônios no fisiculturismo. Tá. Nutrição no fisiculturismo. Perfeito. Emagrecimento e metabolismo. Nutrição esportiva e hipertrofia. Maravilhoso, meu irmão. Cara, adorei nossa estreia da nova temporada do Campeões de Sucesso com o Dudu Halushi. Trouxe muito bastidor dessa história toda, que às vezes a gente só vê ele dando aula, só vê ele na mídia social, mas a gente contou um pouco da história dele. E que curiosidade esse lance da Bíblia depois da física, eu achei muito bacana essa correlação. Essa mistura. É um cara estudioso, né? Um gênio que está aqui na nossa mesa do podcast, né? Lembrando que toda terça-feira, às 7 horas da noite, aqui no YouTube da Faculdade do Iguaçu, você acompanha essas e outras histórias dos campeões de sucesso
a gente conta bastidores. Então, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar seu comentário aí. Até terça-feira que vem com mais um Campeões de Sucesso. Valeu. Valeu, Dudu. Valeu, galera. Obrigado, mano. Valeu. Obrigado.